Amém, glória a Deus, você pode se assentar. Uma boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom, que tempo maravilhoso na presença de Deus. Esse é o nosso momento onde estaremos refletindo sobre uma palavra que Deus colocou no nosso coração, que você esteja com o coração aberto nesse tempo para receber tudo aquilo que Deus quer falar com você nessa noite. Amém? Então quero te convidar, abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 7. Então, Josué capítulo 7, você pode ir abrindo aí. Nós vamos ler a partir do versículo 7 também. Então você que abriu aí, ou você pode acompanhar pelo telão. Só antes de a gente começar essa leitura, eu vou ler um versículo do capítulo 6 para dar sentido para o texto que a gente vai ler, mas esse você não precisa abrir. Mas Josué 6,17 está escrito assim: Jericó e tudo que há dentro dela serão completamente destruídos como oferta ao Senhor. Somente a prostituta Raabe e os outros que estiverem em sua casa serão poupados, pois ela protegeu nossos espiões. Preste atenção, não levem coisa alguma daquilo que foi separado para destruição, ou vocês mesmos serão completamente destruídos e trarão desgraça ao acampamento de Israel. Pronto, agora sim, Josué 7, a partir do versículo 7. Mas os israelitas violaram as instruções a respeito das coisas separadas para o Senhor. Um homem chamado Acã roubou alguma delas, e a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Acã era filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá. Josué enviou de Jericó alguns de seus homens para espionar a cidade de Ai, a leste de Betel, perto de Bet-Aven. Subam e espionem a terra, disse ele. Quando voltaram, disseram a Josué: não é necessário que todo o povo suba até lá. Basta mandar 2 ou 3 mil homens para atacarem. Uma vez que eles são poucos, não cansem todo o povo. Portanto, subiram apenas cerca de 3 mil guerreiros. Mas eles fugiram diante dos homens de Ai, que os perseguiram desde o portão da cidade até as pedreiras, e mataram 36 soldados que recuavam pela encosta. Com isso, o povo se encheu de medo e perdeu completamente o ânimo. Josué e as autoridades de Israel rasgaram as roupas, jogaram terra sobre a cabeça e se prostraram com o rosto no chão diante da arca do Senhor até o entardecer. Então Josué clamou: ó soberano Senhor, por que nos fizeste atravessar o Jordão para nos entregar aos amorreus? Antes tivéssemos nos contentado em ficar do outro lado do rio. Senhor, o que posso dizer agora? Que Israel fugiu de seus inimigos? Quando os cananeus e todos os outros povos que vivem na região souberem do que aconteceu, nos cercarão e apagarão nosso nome da face da terra. E então, o que será da honra do teu grande nome? Mas o Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está prostrado com o rosto no chão? Israel pecou e quebrou minha aliança, roubou alguns dos objetos
que eu ordenei que fossem separados para mim. E não apenas os roubou, mas também mentiu a respeito e os escondeu no meio dos seus pertences. Por isso, os israelitas foram derrotados e fugiram de seus inimigos. Agora, Israel foi separado para destruição. Não permanecerei mais com vocês, a menos que eliminem do seu meio aquilo que foi separado para destruição. Amém? Então esse é o texto que nós vamos estar refletindo nesse tempo. E o tema que nós vamos falar hoje é: não baixe a guarda. Então, na semana passada eu falei sobre ir até o final, sobre até cruzar a linha, que é uma referência a uma corrida, uma carreira. Mas eu citei um pouquinho sobre MMA também no sábado passado. Então, hoje também estou usando a ilustração esportiva, que é o exemplo de uma luta, você não baixar a guarda, que significa você ficar atento. Você não achar que está ganhando, que você pode relaxar, enfraquecer, mas se mantenha atento, se mantenha posicionado, se mantenha com a guarda alta para você guerrear. E eu escolhi falar sobre esse tema porque nas nossas vidas nós passamos por lutas. Hoje nós não entendemos que a nossa luta é contra a carne, é contra sangue, é contra pessoas, porque nós já vivemos em um outro nível, em uma nova aliança, nós já temos uma revelação de quem Deus é e do que Deus espera de nós, diferente do tempo de Josué, onde a revelação de Deus ainda estava sendo construída para chegar ao entendimento que nós temos hoje. Então nós não guerreamos contra as pessoas, mas temos desafios em diversas áreas das nossas vidas. E aqui o desafio que Josué tinha era sobreviver o propósito de Deus, as conquistas que Deus tinha para aquele povo. Da mesma forma que Deus tem conquista para nós, desafios, coisas que Deus ele tem para nós, coisas que Deus quer que vivamos, e nós também não podemos baixar a guarda em relação a isso. E precisamos entender que isso é importante, porque nós vivemos tempos de desafios, vivemos tempos de lutas, diversas áreas das nossas vidas, mas geralmente, no tempo da luta, no tempo do desafio, no tempo da escassez, a gente sabe que depende só do Senhor. A gente busca a misericórdia dele. A gente sabe que Deus tem que fazer uma obra nas nossas vidas. Então, nesse momento, geralmente estamos atentos. Agora, a gente vive momentos também onde não está conturbado. Tempo da bonança. O tempo onde as coisas estão acontecendo positivamente. O tempo das boas notícias, das vitórias. E nesse momento, se a gente não entender esse princípio de não baixar a guarda, a gente corre o risco de quê? De relaxar demais, de ficarmos acomodados. Mas o que a Bíblia nos ensina? Que as guerras de hoje, as lutas, os desafios que nós temos hoje, é aquilo que nos habilita para quê? Para as próximas guerras, para as próximas batalhas. Deus ele nunca nos coloca num desafio, numa luta maior do que aquela que a gente pode lutar. Mas o que Deus faz? Deus ele permite que a gente vá enfrentando desafios menores, que a gente aprenda em lutas, em guerras menores, em diversas áreas da vida, e com aquilo que a gente aprende, com aquela casca, com a maturidade que a gente desenvolve, Deus ele permite depois que a gente viva guerras maiores, amém? Então até o final tem guerra, gente, tá? Vou te contar isso. Você vai ler a Bíblia toda, você vai orar mais, você pode fazer seminário, você não vai chegar algum dia que você vai falar assim, agora eu não tenho mais guerra. É sempre um novo desafio. E quando não é um desafio por causa de um problema, por causa de uma guerra, por causa das, vamos dizer assim, tempestades existenciais, o desafio é porque Deus espera mais de você. E aí, assim como eu diversas fases, diversos momentos no ministério, eu já falei aquela frase assim, esse ano as coisas vão correr redondinho. Quem já falou isso? Talvez no trabalho, nos estudos. Não, agora vai correr redondinho, porque ano passado eu já preparei, então nesse ano as coisas vão fluir naturalmente.
mas esse naturalmente, esse redondinho parece que nunca chega. Por quê? Porque quando eu venci aquilo que era do ano passado, agora Deus fala assim, agora você está pronto para um desafio maior. Aí você tem que lidar com questões que geram o quê? Aquele desconforto de novo, aquele friozinho na barriga de novo, porque Deus sempre tem novos níveis para nós. Só que se eu não entendo esse princípio de não relaxar quando eu venci a primeira vez, o que acontece? Quando chega o novo desafio, eu não estou pronto. Quando chega o desafio maior, que era para eu estar mais forte, mais preparado, às vezes eu estou mais frágil do que o primeiro. Então, esse texto que nós lemos vai nos ensinar isso. E esse texto também vai nos ensinar que eu preciso estar posicionado na minha guerra, na minha luta, nas minhas batalhas, nos propósitos que Deus tem para mim, porque essas lutas não são só sobre mim. Você sabia? A sua vitória não é só a sua vitória. O seu crescimento, os propósitos que Deus cumpre na sua vida não é só sobre você, é em você. É prova do amor e da bondade de Deus sobre a sua vida. Agora, uma vez que Deus faz em você, é também a partir de você. Um grande exemplo disso é o próprio texto que a gente leu. Qual que é o contexto que eles estão vivendo aqui? Esse povo é o povo que entrou na terra prometida junto com Josué. Atravessaram o Jordão. Esse povo já estava vivendo um milagre, entraram na terra, foram circuncidados para renovar a aliança que eles tinham com Deus, porque esse povo nasceu no deserto, era uma geração que foi renovada, porque o primeiro povo não teve a fé suficiente para entrar. E agora, o que acontece? Eles vencem a batalha contra Jericó. As muralhas caem, eles estavam vivendo o quê? O tempo de vitória. Eles estavam começando a conquistar a terra prometida. Então a Jericó é a primeira cidade que eles tinham acabado de conquistar. Agora, eu estou falando o quê? Que a nossa vitória, a minha vitória não é só sobre mim, mas ela é também a partir de mim. E por que a gente entende isso nesse texto? Porque Josué está vivendo uma promessa, está se cumprindo um tempo profético na vida de Josué, que ele nem ouviu a promessa, que ele nem ouviu a profecia, porque ele nem sonhava nem em nascer quando isso foi profetizado. Entrar na terra prometida, conquistar a terra prometida, é o cumprimento de uma promessa que Deus fez a Abraão. Que é quando diz, olha, você está vendo as estrelas do céu? Assim será a sua descendência. Olha as areias do mar, Abraão. Assim será a sua descendência. O povo vai sofrer 400 anos, mas eu vou acumular juízo contra a nação que foi o juízo, mas contra o Egito, aliás, que é onde Deus acumulou em 400 anos seu juízo para que o povo fosse liberto e entrasse na terra prometida. Josué estava vivendo aquilo que não foi profetizado. E Deus profetiza na vida de Abraão, sobre a descendência dele. Abraão não podia nem ter filho. Agora Deus fala para Abraão, é uma promessa boa? Poxa, eu não posso nem ter filho. A minha mulher é estéril. E está falando, profetizando algo sobre a minha descendência? Era uma bênção. Mas o mesmo Deus que diz para Abraão, olha, assim como são as estrelas do céu, assim como são as areias do mar, será a tua descendência, ele diz, Abraão, a partir de você, eu abençoarei todas as famílias da terra. Ou seja, a família de Abraão seria abençoada, mas a partir de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Abraão viveria uma bênção, mas Deus disse para ele, olha Abraão, sê tu uma bênção. Então Abraão venceu as suas lutas, cumpriu o seu propósito e foi abençoado. Ele viveu a mão poderosa, o amor, a provisão de Deus. Mas para que a partir dele, todas as famílias da terra fossem abençoadas. Sabe? Imagina só Deus, eu quero abençoar todas as famílias da terra. E hoje até eu e você desfrutamos dessa bênção.
E Deus começa isso com uma só família. Deus escolhe uma família estéril para que toda a descendência fosse abençoada. E que para em Cristo, todas as famílias da terra, agora não apenas os hebreus, mas os gentios também fossem abençoados pela revelação que Deus começou a construir quando Ele decidiu se revelar a apenas um povo, algo que começou em apenas uma família. E isso nos leva a assumir a responsabilidade daquilo que Deus pode fazer através de nós. Talvez na sua família há planos que Deus precisa realizar, há propósitos que Deus quer fazer, há situações que Deus precisa transformar, há uma realidade que talvez quando você está em oração, você fala assim: eu queria ver a minha família diferente. Há guerras para serem lutadas. Talvez é através da sua vida que Deus vai fazer isso. Talvez Deus escolheu você para que através de um posicionamento, nas batalhas que Ele tem te colocado, nas lutas que você tem enfrentado, seja gerado um testemunho em você da revelação de quem Deus é, para que a partir de você, vidas na sua casa sejam transformadas. Uma família abençoada pode abençoar várias famílias que estão à sua volta. Só que a minha postura pode dizer: se eu vou ser um colaborador do plano de Deus na vida das outras pessoas, ou eu vou ser um limitador. Abraão foi um colaborador. Isaac, Jacó, José, Moisés, Josué foram colaboradores do plano de Deus de abençoar todas as famílias da terra. Agora, Acã, ele foi um limitador. Porque enquanto homens que vieram antes dele colaboraram, contribuíram para que a partir deles novas gerações desfrutassem da promessa, Acã agora, diante de uma vitória, diante da ação sobrenatural de Deus, ele acaba caindo no erro de baixar a guarda. E no momento do auge do ministério de Josué, onde Acã era parte disso, ele acaba prejudicando aqueles que estavam à volta dele, que na verdade ele deveria ser um abençoador daquelas pessoas. É por isso que isso é muito importante. Porque ao mesmo tempo que eu tenho o potencial de, através das minhas lutas, daquilo que Deus espera de mim, abençoar outras pessoas, se eu não tiver o posicionamento correto, eu corro o risco de frustrar, de ser um limitador, de aquilo que Deus poderia fazer através de mim não acontecer. E alguém viver escassez, ou Deus ter que usar uma outra pessoa para levar a abundância que Ele queria até a vida de alguém. Mas em nome de Jesus isso não vai acontecer. Em nome de Jesus nós vamos viver os planos que Deus tem para nós. Nós vamos vencer as nossas guerras até o final, para que Deus faça em nós, mas que Deus possa fazer também através de nós. E a primeira coisa que a gente vê aqui claramente, para que no tempo da vitória, no tempo bom, a gente possa continuar vencendo, não baixar a guarda, nunca tome para si a glória que é de Deus. Nunca. Nunca, diante da vitória, diante da prosperidade, tome para si a glória que é dedicada somente ao Senhor. É importante a gente dizer que as vitórias que a gente vive, as conquistas que a gente tem, financeira, na carreira, nos estudos, na vida familiar, elas podem ser celebradas e devem ser celebradas. Não é pecado a gente celebrar as coisas boas que acontecem, as vitórias que a gente tem. Então, celebre sim, cada fase que você vive, cada etapa nos ciclos que você tem da sua vida. É um emprego novo, é uma promoção no trabalho, é a compra do primeiro carro, é a formação na faculdade. Gente, pode celebrar. O povo celebrava e Deus mandava o povo celebrar também as conquistas que eles tinham. Agora, o que a gente não pode fazer é, no meio da celebração, a gente dedicar a nós o mérito que é do Senhor.
eu me dediquei, eu me esforcei, eu obedeci, e eu devo celebrar sim as minhas conquistas. Mas no tempo de conquista, eu preciso o quê? Dedicar ao Senhor também a glória disso. A glória da provisão, do cuidado, do suporte dele na minha vida para que essas conquistas sejam realizadas. Acã não ajuda dessa forma. Acã, ele toma para si uma glória que era dedicada ao Senhor, sendo orientado da forma que Deus gostaria de receber aquela glória. Não é que foi sem querer. Deus, no texto que a gente leu, eu vou repetir, ele diz como ele queria receber a glória da vitória. Vou ler de novo Josué 6,17. Jericó e tudo que há dentro dela serão completamente destruídos como oferta ao Senhor. Então Deus fala, como oferta, para ficar claro que a glória é minha, vocês vão fazer o seguinte: nada dos despojos de guerra vocês vão levar, tudo vai ser destruído como oferta a mim. E o que Acã faz? Ele vai lá e pega daquilo que era a adoração ao Senhor e toma para si. Quando ele pega para si aquilo que é dedicado ao Senhor, ele está tomando uma glória que não é dele. Uma coisa é ele ser parte da vitória e celebrar a vitória. Outra coisa, ele assumir uma condição daquilo que deve ser dedicado somente ao Senhor. Sabe? E eu sei que quando a gente olha para Acã, a gente fala assim, que absurdo que esse cara fez, onde ele estava com a cabeça, quem é ele para se colocar no lugar do Senhor e pegar aquilo que é dedicado ao Senhor? Por quê? Porque pelo menos com palavras, ou pelo menos conscientemente, dificilmente a gente vai fazer isso, sabe? Dificilmente você vai ter uma conquista, você vai receber um elogio, você vai estar naquela fase boa e você vai chegar para alguém e vai falar assim, olha, eu consegui e a glória é toda minha. A gente fala isso, o mérito foi todo meu e Deus não tem nada a ver com isso. Você consegue imaginar? Gente, nem quem não é crente faz isso, né? A pessoa que não se considera cristã, mas que crê em Deus, você vê até em entrevistas, às vezes na TV, né? A pessoa, olha, eu vivi isso aqui, né? Fui artilheiro do campeonato, mas toda a glória é do Senhor. Porque fica até esquisito, fica inconveniente a pessoa fazer isso, né? Acho que até no meio da sociedade isso não é muito aceito, essa pessoa, né? Seria ali, represada diante dessa atitude, considerada uma pessoa assim, orgulhosa, prepotente, se ela não desse glória ao Senhor em qualquer situação da vida dela. Então, falar isso, conscientemente falar que pensa isso, a gente não faz. Agora, quando a gente sonda o nosso coração, será que muitas vezes a gente não toma para nós uma glória que deveria ser dedicada somente ao Senhor? E eu, refletindo sobre esse texto, eu entendi que é possível. É possível que de maneira prática a gente passe por situações na vida onde a gente tome para si uma glória que deveria ser dedicada só ao Senhor. Mas talvez a gente não perceba esse nível, como talvez Acã não tenha percebido a gravidade do que ele fez. Eu vou usar o exemplo, por exemplo, na vida financeira, no trabalho. Se, por exemplo, eu creio que toda a glória de tudo que eu vi, Deus que abriu a porta para eu ter um trabalho, um emprego, é Deus que provê tudo na minha vida financeiramente. Mas eu tenho dificuldades de ser fiel no dízimo e ser generoso nas minhas ofertas. Eu posso dizer, o meu trabalho é do Senhor. Toda a glória daquilo que eu vivo, da minha carreira, é do Senhor. Mas se eu não consigo ser generoso, a minha atitude comunica que eu reconheço que tudo é do Senhor, que tudo veio dele. Então, se eu não consigo ser generoso, se eu não consigo ser fiel ao Senhor, eu creio que isso comunica
e eu tenho que ficar atento ao meu coração, se na verdade eu não acho que a glória é minha. Eu mereço isso. Eu mereci receber. Porque se eu entendo que tudo vem do Senhor, eu não tenho dificuldade de um irmão do lado estar precisando e eu abençoar. Porque eu entendo que aquilo que eu recebi já é fruto de graça. Agora, quando eu acho que tudo tem que ser para mim, apenas para os meus interesses, eu não consigo ser uma pessoa abençoadora, isso já comunica o quê? Comunica que talvez eu estou tomando para mim aquilo. O mérito daquilo que eu faço. O resultado do meu trabalho, que o próprio Deus me permite administrar, pode estar tomando lugar no meu coração, aonde eu estou me achando maior do que verdadeiramente eu sou, diante daquilo que Deus está cumprindo na minha vida. Isso também é baixar a guarda. Porque, pensa só a lógica, se Deus ele quer... Vamos lá, o que a gente falou então na introdução sobre como é importante. Se Deus ele me abençoa para demonstrar o amor dele e a partir disso ele abençoa outras pessoas, a partir do momento que a bênção chega em mim e eu não compartilho dessa bênção, eu estou colocando diante do Senhor como alguém não apto a receber essa bênção. Porque essa bênção vai parar em mim, não vai chegar naqueles que precisam. Você está entendendo? Então, diante de uma vitória, talvez no dia que eu estava lá na escassez, precisando de um trabalho, com conta para pagar, era o tempo que eu orava e eu falava, não, Senhor, abre uma porta e eu vou ser fiel e eu vou abençoar pessoas quando eu também tiver uma vida abençoada. Mas quando a minha vida está tranquila, eu acabo relaxando nessa área. E aí eu corro risco de quê? De Deus retirar aquilo que Ele tinha para mim. Porque eu comecei o quê? A tomar uma glória que não era minha. Então eu não posso o quê? Diante das lutas, no tempo do elogio, no tempo que as coisas estão dando certo, eu não posso perder a humildade. Eu preciso ter a perspectiva correta de quem eu sou de verdade. Porque quando as coisas começam a acontecer, eu começo a crescer, Deus começa a me usar, as coisas estão dando certo, é muitas vezes quando eu corro o risco de deixar o orgulho entrar no meu coração e eu começo a me achar maior do que eu sou. Quantas vezes a gente não vê pessoas que quando elas estavam num lugar de relevância, que elas não eram influentes, elas não eram reconhecidas, elas se comportavam de uma forma. Mas no momento que elas assumiram um cargo, no momento que elas ocuparam um lugar de importância, no momento que elas começaram a ficar conhecidas e sendo elogiadas, o coração muitas vezes muda. Por quê? Porque algumas tentações elas se fortalecem na medida que eu me fortaleço. Sabia? E o orgulho é muitas vezes uma coisa assim. Porque quando você está no tempo da humilhação, no tempo difícil, é muito mais fácil disfarçar. Não é que eu não sou orgulhoso no tempo que eu estou lá no chão, sabe? No tempo que eu estou sendo esmagado. O orgulho está lá. Mas muitas vezes ele está o quê? Mais maquiado, entendeu? Eu estou ali, mas eu tô lá quietinho assim, ó. Quem me viu passar na prova não me ajudou. Quando me vê na bênção, vai se arrepender. Mas eu estou ali, entendeu? Eu já tenho orgulho no momento difícil. Mas só quando a estação muda e as coisas começam a acontecer é que eu começo a cantar que tem sabor de mel. No tempo da humilhação eu não vou cantar o sabor de mel ainda. Mas o orgulho às vezes está lá e ele se revela nos momentos onde as vitórias vêm. Então eu preciso sondar o meu coração. E eu sondo o meu coração como é a maneira certa de eu ter a perspectiva correta de mim mesmo. Que é não me sentir superior ao que eu sou e não me colocar no lugar de Deus, mas que também não é eu me inferiorizar. É olhando para a palavra. É aquilo que Tiago diz na sua carta, Tiago 1, 23, 24. Pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. Então a palavra de Deus é o espelho. E é quando eu olho para a palavra, não apenas lendo,
como algo qualquer, não apenas buscando conhecimento teórico. Agora, eu preciso ler a palavra e falar assim, cara, é sobre mim. Eu preciso confrontar a minha vida com a palavra de Deus, com sinceridade de coração, meditar com sinceridade e falar assim, olha, será que a minha vida está de acordo com isso aqui? Será que nesse texto, nessa história, nesse personagem, eu não sou esse personagem em alguns momentos do meu dia, da minha semana? E aquilo começa a revelar. A palavra de Deus nos revela muitas vezes os nossos pontos fortes também, onde a gente está acertando. Mas a palavra de Deus nos revela também os pontos fracos, onde a gente precisa melhorar. E quando eu faço isso diante do Senhor, eu não tenho vergonha, eu não tenho orgulho, mas a própria palavra me capacita a entender aonde eu estou, a não carregar a culpa pelos meus defeitos, mas ela me dá um norte, ela me dá uma direção de como eu posso crescer e me tornar quem Deus quer que eu seja. Sabe, Acã errou nesse ponto, porque naquele momento, quando ele pega aquele objeto, ele está se colocando no lugar do Senhor. Ele podia reconhecer, eu sou povo de Deus, eu estou vivendo a promessa, Deus está agindo com milagre na minha vida, eu estou conquistando grandes coisas, vivemos uma grande batalha, mas isso aqui não é meu, isso aqui é do Senhor. Ele não entendeu essa limitação e por isso o povo sofreu. Então, essa é a primeira coisa. Nunca tome para si uma glória que é de Deus. E a segunda coisa que a gente aprende aqui é que o nível de obediência é mais importante que o tamanho da conquista. E algumas coisas a gente baixa a guarda justamente porque estamos vivendo grandes conquistas. A gente tem uma tendência de muitas vezes errarmos porque a gente pensa assim, eu já estou sendo relevante em tanta área, eu já estou servindo, eu já estou acertando, o principal eu já estou fazendo. Acã podia pensar assim, cara, o principal que era vencer Jericó, eu já estou indo bem, eu já estou sendo relevante, eu já estou contribuindo. Então, o que é uma capa diante de tanta coisa que eu tô brilhando? Então, esse é o grande problema. Quando nós estamos vivendo grandes coisas numa área, quando Deus está abençoando, quando as coisas estão acontecendo numa área, a gente tende a amenizar um pouco, sabe? Menosprezar os pequenos erros. A gente está olhando para o que é maior e muitas vezes a gente não está esquecendo do detalhe. E aí a gente corre o risco de achar o quê? Que porque estamos sendo vencedores em áreas grandes, o acerto na área grande vai compensar diante de Deus os erros pequenos. Ah, como esse errinho aqui é pequeno e lá naquela outra coisa que causa grande impacto eu estou acertando, por causa daquele grande impacto que eu estou causando, Deus não vai ligar para esse errinho aqui. Vai sim. Porque Deus não olha o impacto grande, Deus olha o que? O coração. E Deus estava olhando o que? O coração de Acã, que tinha vivido uma grande vitória, mas pecou na hora de obedecer. Por que que o povo depois viveu também uma grande derrota? O povo vive uma grande vitória, agora eles vão lá guerrear contra Ai, que era mandar os espias e falar assim, olha, tem pouca gente lá, vamos mandar 3.000 homens, já é suficiente. E tiveram que correr, não conseguiram vencer. Vários homens morreram ali naquela batalha. Foi porque eles tinham um grande desafio aos olhos humanos? Não. Mas porque eles perderam na parte espiritual. Eles tinham um grande desafio espiritual que começou de maneira pequena.
Os pequenos erros das nossas vidas, as pequenas desobediências que nós temos, se tornam coisas grandes quando nós não matamos, quando é uma pequena tentação. Olha só o que está escrito. Olha como que se construiu o cenário do pecado de Acã. Entre os despojos, vi uma bela capa da Babilônia. Então, não é que ele pegou, não é que ele planejou assim, agora que a gente venceu tudo, vou pegar aqui um monte de coisa e vou levar para minha casa. Ele não arquitetou tudo isso. Ele estava passando lá, viu uma bela capa da Babilônia. Passou assim, olhou, tá ali uma capa. Só que nisso que ele olhou, o texto vai dizer assim, cerca de 2,5 kg de prata e uma barra de ouro com pouco mais de meio quilo. Então, peraí, ele olhou, ele não passou despercebido assim, passei. Não, ele olhou e analisou. Falou assim, essa capa aí, né? Quanto quilo que deve ter essa capa, cara? Nossa, essa capa aí, né? Aquilo ali é assim, é tal, foi feito lá na Babilônia, né? Eles têm essa tecnologia. Ele deu uma analisada ali. Então não foi uma olhada despercebida. Foi uma olhada assim, aquele foco. E aí depois vai dizer assim, com pouco mais de meio quilo, eu os desejei tanto. Então, por enquanto, ele viu a capa da Babilônia e ele deu uma analisada naquela capa. Mas aí depois começou a se tornar sobre ele, né? Aí ele olha e fala assim, essa capa aí, né? Meu número certinho, né? Tá entendendo, gente? Eu só estou falando de capa. Então, não sei o que vocês estão rindo. É sobre a capa ainda, amém? Brincadeira, gente. E os tomei para mim. Ele olha, depois ele analisa, depois ele deseja, depois ele faz o quê? Ele toma para ele. E aí depois que ele toma para ele, ele vai dizer, estão escondidos no chão, debaixo de minha tenda, com a prata por baixo. Depois que ele viu, analisou, desejou e tomou para si, aí ele precisa esconder. Sabe, os pequenos erros que nós estamos considerando pequenos, mas que não são pequenos diante de Deus, que estão lá escondidos, começaram com um olhar. Começaram com breve análise. Mas porque nós não vencemos quando era apenas um olhar, se tornou algo com potencial de destruir as nossas vidas diante das guerras e batalhas que Deus tem. Porque as grandes conquistas, elas não compensam aquilo que a gente considera uma pequena desobediência. Porque para Deus uma grande conquista é um coração que tem um desejo por viver uma vida de santidade. Se eu não conseguir conquistar algo diante de Deus no lugar da santidade, não existe nenhuma forma que eu possa conquistar. Não existe talento, não existe unção, não existe palavra profética que pode me habilitar para conquistar algo que Deus tem para a minha vida, que não seja a santidade entregue em um coração puro e sincero diante do Senhor. É por isso que Acã sofreu. É por isso que o povo sofreu. Porque algo estava escondido que começou apenas em um olhar. Mas existe uma forma para isso. 1 Coríntios 10, 12 e 13 nos ajuda a como não cair nessa armadilha. Diz assim, portanto, se vocês pensam que estão de pé, cuide para que não caia. Cara, se você pensa que está de pé, não baixe a guarda. Não baixe a guarda diante dos pequenos erros. Não baixe a guarda quando se trata de santidade, de vida consagrada ao Senhor. Cuide para que não caiam.
as tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentaram. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que o que você pode suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consiga resistir. Ou seja, o que eu tenho que fazer? Estou vivendo grandes vitórias, estou vivendo conquistas, mas tem coisas pequenas ainda que precisam ser resolvidas. Há coisas, há áreas que ainda estão escondidas, que eu ainda não consegui vencer. O que o texto está falando? Primeira coisa, vigie. Se Deus está agindo, se você tem visto o plano de Deus na sua vida, vigie. Não ignore as pequenas tentações, vençam as coisas pequenas. Mas se existe algo que está tomando o seu coração, que está difícil, que está atraindo, que está tomando o lugar dos seus olhos, Deus está dizendo, Ele mostrará uma saída para que você consiga resistir. Então, no momento que eu olho para a capa e vejo que ela toma um lugar no meu coração, que ela me atrai, o que eu preciso fazer? Clamar ao Espírito Santo e falar, Espírito Santo, me mostra a saída. Eu preciso olhar para Jesus, eu preciso buscar em Deus a saída, onde o meu coração volta para Ele e eu consigo vencer o pecado. É isso que Acã tinha feito. Talvez se no momento ali que ele olhasse para aquela capa, ele parasse, olhasse para o Senhor, ele se lembrasse da aliança que ele fez, ele se lembrasse das promessas, ele se lembrasse que lá no deserto a roupa dele crescia junto, o maná caía do céu e que agora ele estava numa terra que mana leite e mel. Talvez ele olhasse e falasse assim, eu já tenho tudo o que eu preciso para ser satisfeito. Não é essa capa que vai mudar a realidade da minha vida. Eu preciso continuar com o Senhor. Então é assim que Deus nos ensina. Se nós queremos manter a guarda alta, eu preciso nunca tomar para mim a glória que é de Deus. E eu preciso entender que o nível de obediência é mais importante que o tamanho da minha conquista. Eu olho, por exemplo, um grande exemplo disso é João Batista. Pensa só, cara. Um cara que poderia cair no orgulho era João Batista. Sabe por quê? A gente fala muito sobre se colocar no lugar de Deus, né? Sobre idolatria, sobre orgulho. E nesse caso aqui se encaixa. Ele pegou algo que era dedicado a Deus, que ninguém deu para ele, mas ele foi lá e tomou. Agora, João Batista, as pessoas diziam que ele era Deus. Pensa. Ele tinha que dizer assim, eu não sou Jesus. Jesus ia lá, fazia milagre, as pessoas falavam assim, você não é o enviado de Deus. João Batista não fez nenhum milagre. As pessoas falavam assim, ele é o Messias. Você está entendendo? Se alguém foi tentado no seu orgulho, foi João Batista. Próprio Jesus disse, dos nascidos de mulher, João Batista é o maior de todos. Mas ele é aquele que olha para Jesus e fala assim, olha, eu não sou digno nem de desamarrar as suas sandálias. João Batista não baixou a guarda. João Batista, quando teve que confrontar e foi preso, ele se manteve fiel à sua pregação até o final e teve sua cabeça servida numa bandeja. Mas ele obedeceu. Ele podia pensar assim, pô, já batizei Jesus, já estou pregando, acho que agora eu posso dar uma relaxada, mas até o final da sua vida, ele continuou servindo e sendo fiel ao Senhor de todo o coração. Porque o maior, aquele que as pessoas consideravam ser o próprio Cristo, foi aquele que disse, convém que ele cresça e eu diminuo. Então feche seus olhos. Eu quero orar pela sua vida. Feche seus olhos aí. Começa a refletir sobre isso. Será que existe alguma área da sua vida que você está baixando a guarda? Será que há algum comportamento seu que pode estar comunicando para Deus que você não depende totalmente dele,
que você está confiando na força do braço. Comece a sondar o seu coração em nome de Jesus. Será que há alguma área que você está baixando a guarda diante do pecado, diante de algo que Deus espera de você, diante da vida e santidade, e que você sabe que o Espírito Santo pode te capacitar para vencer, mas que quando chega o momento da luta, você não tem conseguido olhar para Jesus, você não tem conseguido olhar para os caminhos que Ele tem para que você acerte, e essas coisas pequenas estão crescendo, talvez no seu coração, e corroendo os planos. Sabe, essas coisas pequenas estão sendo semeadas talvez no meu e no seu coração, e está tirando o prazer de você cultuar ao Senhor, está tirando a sensibilidade da presença dEle, está te afastando dos planos, dos sonhos que você tinha de viver tantas coisas com Ele, porque talvez aquilo que começou com um simples olhar hoje esteja já num lugar escondido, aonde é difícil de mexer, aonde traz constrangimento e traz culpa. Mas hoje, o Espírito Santo está falando assim: eu quero trazer luz. Porque quando eu levo os pequenos erros para o esconderijo, eu estou levando para o campo de batalha do inimigo. Eu estou levando a guerra para o lugar que o inimigo é mais forte, que é quando está escondido, que é quando está no lugar de trevas. Mas o arrependimento é trazer a luz, para que Deus mostre o caminho da liberdade, da libertação, da cura, da restauração. E eu espero que em nome de Jesus Deus faça isso na sua vida, para que você viva os planos que Deus tem, e para que desobediências que viram normais nas nossas vidas não frustrem aquilo que Deus tem. E como eu falei no início, Deus tem grandes coisas. Deus pode usar a sua vida para mudar realidades, para transformar a sua casa, os seus parentes, os seus amigos. Então sonde o seu coração nessa noite, para que essas coisas que ficam escondidas não frustrem aquilo que Deus pode fazer em você e aquilo que Deus pode fazer através de você. Feche seus olhos. Eu quero orar por você aí mesmo onde você está. Então, se você entende que precisa levantar a guarda, se você entende que eu preciso tomar um posicionamento diante do Senhor, de ser mais dependente dEle, de vencer nas pequenas coisas, de não menosprezar os pequenos erros. E hoje eu entendi que talvez pequenos erros, talvez negligências, talvez a falta de oração, a falta de ler a Bíblia, um pecado que está ali escondido, talvez você tenha menosprezado isso, mas hoje você entendeu que precisa vencer, que precisa se posicionar. Se você deseja isso, se ajoelhe aí onde você está, coloque sua vida diante do Senhor e fale: eu vou tomar um posicionamento diferente, eu vou vencer naquilo que eu estou talvez achando que é pequeno, para que isso não se torne algo grande com potencial de me destruir. Porque batalhas a gente vence de joelho, batalha a gente vence com quebrantamento, as batalhas que Deus tem para nós a gente vence com o joelho dobrado e com olhos molhados diante do Senhor, falando: Senhor, eu não consigo sozinho, mas o Teu Espírito Santo me capacita para que eu possa vencer. Enquanto a gente adora, fica de joelho e começa a orar. Deixe o seu coração ser tomado desse arrependimento, desse quebrantamento, para que você não seja como Acã, mas para que você tenha um coração arrependido e entregue diante do Senhor, para que as promessas dEle se cumpram na sua vida, em nome de Jesus. Pai, nós oramos e não queremos baixar a guarda, Deus. Nós queremos vencer com todas as armas espirituais que o Senhor tem para nós. Nós declaramos em nome de Jesus, Pai, se há algum orgulho em nosso coração, que o Senhor, ó Pai, venha gerar essa humildade, Deus, que é uma marca do Senhor. O Senhor mesmo diz: eu sou manso e humilde. Nós queremos que o Senhor nos guie,
E se estamos tomando o lugar do Senhor em alguma área, estamos exercendo governo em alguma área de nossas vidas, Deus, nos revele, Deus. Gere arrependimento em nosso coração. Da mesma forma, Deus, nós queremos te obedecer, Pai. Nos capacite, Deus. Nos dá formas, Deus, de vencermos as pequenas coisas, as pequenas falhas. Talvez hajam pessoas aqui que nem sabem, Pai, aonde estão errando, aquilo que está minando a sua fé, aquilo que estão te afastando do Senhor. Que em nome de Jesus o Teu Espírito Santo possa revelar-nos, para que uma vez revelado, uma vez que haja luz, o inimigo seja desarmado e eles possam ser vencedores. Que sejamos um testemunho vivo de que vale a pena viver em santidade, para que as vitórias, as bênçãos, aquilo que o Senhor tem para nós, flua em nós, flua através de nós. Eu declaro que cada um que está aqui viverá grandes coisas com o Senhor, mas principalmente verão outras pessoas sendo abençoadas através do seu testemunho, através das suas vitórias, através das bênçãos e promessas que o Senhor vai cumprir. Assim nós oramos, assim declaramos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, glórias ao Senhor. Faça assim com a sua mão. Pai, nós te agradecemos por esse tempo, te agradecemos por esse culto. Que tudo aquilo que o Senhor falou conosco não se perca, mas que gere frutos de transformação no nosso coração. Nós oramos para que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito seja sobre toda a tua igreja na terra, hoje e para todo sempre. Que Deus te abençoe, vai na paz, em nome de Jesus.